A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Bom dia para todos vocês, que vocês possam estar com seus corações abertos, sedentos, para mais um estudo da Palavra de Deus, capítulo 6 de 1 Coríntios. Queridos, esses temas têm sido muito bons. Eu espero que você ouça, leia, pegue a Bíblia, confira tudo que eu falei, porque nós não podemos ser, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, que é meia chula, mas é a real verdade isso. Nós temos que, quando nós ouvirmos um estudo, um ensinamento, uma palavra, nós temos que olhar, ver na Bíblia, realmente isso aí procede, é da palavra de Deus, isso vem do Senhor, porque, irmãos, tem muitas heresias no meio do nosso povo, muitos ensinamentos errados. Precisamos estar atentos àquilo que a Bíblia diz. Olha, leia, leia com ponto, com vírgula, com exclamação, com interrogação. Leia, fala com o Espírito Santo, peça a Ele. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele é aquele que tem a palavra viva, porque Ele é a palavra escrita. Jesus, peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos espirituais, que revele Jesus para você através das Escrituras, em nome de Jesus, amém? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, ensinando exatamente os irmãos lá daquele tempo. Aqui eu quero ler o começo desse capítulo 6, que ele fala assim para nós: olha só, prestem muita atenção. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Olha só, até o versículo 4. Esse capítulo 6 é bem curtinho, irmãos, ele só tem 20 versículos. É um ensinamento que o apóstolo Paulo está dando aos Coríntios, a igreja de Coríntios. E chegou até você e a mim, igreja de Cristo, nesta era, nesses tempos atuais. E Paulo, ele está aqui analisando dois pecados que contaminam a igreja de Corinto. E não queira você achar que não contamina as nossas igrejas. Nós sabemos de casos que acontecem, né? Quando nós estamos bastante envolvidos na igreja, no ministério, trabalhando para Cristo, nós aconselhamos pessoas, nós vemos pessoas passando por essas situações, irmãos que levam o irmão diante dos juízes da terra e não diante da igreja, como Paulo ensina aqui. Então, ele fala de processos que alguns cristãos em Corinto estavam processando outros cristãos perante os juízes pagãos, né? Para resolver assuntos diários, triviais. Então, ele fala da insensatez dessas pessoas. Então, Paulo, ele condena esta ação com base em três coisas. Eu vou falar aqui. Ele fala assim que é ilógico, visto que os crentes um dia, é bem ilógico, ele quer dizer, né? Se os crentes um dia julgarão anjos, não é de se esperar que eles resolvam suas diferenças aqui na Terra com a ajuda de outros crentes, não é? Ele faz uma pergunta, até o versículo 4 que eu li para vocês. Ele fala que é ilegal você ter esse tipo de comportamento, levar o seu irmão diante dos juízes aqui da Terra, né? Dos magistrados. E ele fala que é ilegal, eles estão aparentemente valendo-se da justiça, né, humana para destruir uns aos outros. É isso que Paulo fala. E ele fala que isso é indesculpável. Ele fala que Deus nos perdoou, né, colocando também para nós,
de muitos pecados terríveis. Aí ele fala assim, será que vocês não conseguem perdoar uns aos outros por, por pecados menos graves? Irmãos, olha o questionamento de Paulo. E Paulo os adverte para controlar os seus corpos também, corpos físicos em todas as áreas. Ele fala que nós temos que ter domínio sobre a comida, né? Não deixar a comida nos controlar. O seu Deus não é o seu estômago, né? Ele quer dizer isso. E ele também nos fala aqui, amados, a respeito das questões de ordem sexual. Ele nos aconselha que nós devemos fugir da imoralidade sexual. Está no capítulo 6, eu quero ler esse texto, a parte B do versículo 13, que Paulo fala bem assim para nós. Olha, eu vou ler aqui, verso 13. Vou falar dos alimentos, quero ler sobre os alimentos e quero falar sobre a imoralidade sexual que Paulo trata aqui nessa palavra. Ele fala assim, no verso 12 do capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha só que coisa linda. Paulo tratando tanto em relação aos nossos alimentos, para a gente cuidar bem do corpo, da saúde física da gente, mental, né? E também da nossa saúde espiritual. E ele fala a respeito das imoralidades sexuais. E ele fala claramente aqui, que eu quero ler também, no verso 19 e 20 do capítulo 6, que o nosso corpo, ele é templo de Deus, comprado não, comprado, aliás, pelo sangue de Jesus Cristo. Aí no versículo 19, ele fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Verso 20. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados, o nosso corpo é casa de Deus. A partir do momento que um ser humano, você e eu, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito de Deus, ele veio habitar em nós, nos nossos corações. Ele veio fazer morada em nós. Vamos agradecer a Deus, vamos dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor vive em mim. Como que o Senhor vive em você e em mim? Pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E então nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas foi Jesus que nos comprou por um alto preço, conforme está escrito aqui, pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus nos comprou. E nós temos que honrar a Deus, glorificar a Deus com o nosso corpo. E no versículo 12 do capítulo 6, que eu vou reforçar para vocês, muito importante, ele fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nada, né? Que nada me domine. Então, guardemos esse ensinamento. O apóstolo Paulo falando aqui para nós que tudo era permitido para aquele povo de Corinto, como tudo é permitido para nós, Igreja de Cristo, nos nossos tempos. Mas nem tudo nos é conveniente, ele diz. Então, há muitas coisas, amados, que nós podemos fazer. E Deus não vai dizer para você, não faça. Não vai dizer nada a respeito. Porque Deus nos deu livre arbítrio. Essa é a vontade permissiva de Deus. É bem improvável, eu quero dizer para vocês, que Ele vai nos dar uma palavra divina, amados, uma palavra sobre tudo, cada movimento que você e eu fazemos. Não. Mas Ele sempre pode nos dar sabedoria se você e eu pedirmos a Ele.
Vamos pedir a Deus sabedoria para nós andarmos aqui nesse mundo tão conturbado, irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos viver a vida abençoada que Deus deseja para nós. E muitas pessoas, vou exemplificar aqui, generalizando, né? Muitas pessoas pensam que ser cristão só tem a ver com as coisas espirituais. Não, meus amados. Nós vimos aqui também com as coisas físicas. Aqui Paulo ele é muito claro que ele diz que o nosso corpo físico, juntamente com o nosso espírito, irmãos, nossa alma, foram comprados por alto preço. O sangue de Jesus, versículo 20, fala isso. Vou repetir. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Por que em Romanos, o apóstolo Paulo também fala para a gente que nós vamos na igreja cultuar a Deus, apresentar um culto racional? Porque é com a nossa mente, com inteligência e com o nosso corpo, quando nós adoramos, levantamos as mãos, batemos palmas, dançamos na presença de Deus. Você está adorando a Deus com o seu corpo. Então, quando nós nos tornamos um cristão, o nosso corpo, agora, ele é o local onde o Espírito Santo de Deus vive. E eu te faço uma pergunta. Como o apóstolo Paulo fala aqui para nós a respeito dos alimentos. Ele fala assim, olha, os alimentos, verso 13 do capítulo 6, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, aqui, o apóstolo Paulo fala claramente, quando eu e você nos tornamos um cristão, o seu corpo o lugar onde o Espírito Santo de Deus vive. E eu lhe pergunto, como é que você trata o seu corpo? Nós devemos sempre nos lembrar que a boa saúde, a pureza sexual, são partes integrantes de você e eu glorificarmos a Deus com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então, cuide do seu corpo. Se alimente com coisas boas, com alimentos que são alimentos não tóxicos. Ore a Deus, peça ao Senhor, fala com Ele. Senhor, eu já não me pertenço mais a mim mesmo, eu sou tua, sou teu. Glorifica o teu nome no meu viver. Glorifica o teu nome, Senhor, naquilo que eu como diariamente. Fala para Ele que você quer honrá-lo, que você quer glorificá-lo com o seu corpo. Em nome de Jesus, amados, é o conselho de Paulo para você e para mim. Vamos colocar a palavra de Deus em ação. Vamos aplicá-la para a nossa vida diária. Queridos, se você não lê a Bíblia, como é que você vai se comportar? Da maneira que a sua alma deseja? Comendo, assim, desgovernadamente, usando o seu corpo para imoralidades, até mesmo nas nossas vestimentas, nós que somos mulheres? Não, queridos e queridas irmãs que me ouvem, vamos guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus e vamos observar aquilo que a palavra nos ensina. Amados, todo ensinamento da palavra de Deus para você e para mim é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, para a nossa maneira de viver aqui na terra. Creia você que me ouve, que a palavra de Deus fala aqui para nós que o reino de Deus não se baseia só em palavras, mas em poder de Deus. E para que nós sejamos cheios do poder de Deus, nós temos que viver essa vida aqui, sabe? Fugir de toda imoralidade, aplicar a palavra de Deus ao nosso viver diário, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe. E eu quero lembrar vocês que veio no meu espírito agora que a glutonaria, comer desgovernadamente, até mesmo sem precisar, sem necessidade, glutonaria, aquela pessoa gulosa, sabe, que come desgovernadamente, é pecado.
Deus mandou eu dizer isso também, porque veio na minha lembrança agora, que os glutões não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos orar e pedir graça ao Espírito Santo. Lembre-se que ele pagou um alto preço pela sua vida. Não é só pelo teu espírito, não, também pelo seu corpo físico, porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, amados, nós dependemos de ter um corpo saudável, andar bem, ouvir bem, enxergar bem, ter uma saúde física, mental e espiritual muito abençoada em nome de Jesus, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa colher os frutos desta palavra. Leia capítulo 6. Divida com outros, reparta a palavra, seja a boca de Deus, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.